بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. E as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Continuamos a nossa leitura e a tradução deste livro intitulado Ahammiyatu Tawhid al-Ibada, a importância do Tawhid na adoração, a importância de unificar Allah Jalla wa Ala na adoração. Este livro, escrito pelo Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. O capítulo que vamos abordar hoje é intitulado Aqsamu at-Tawhid wa dalalatu ba'daha ala ba'd. As diferentes categorias de Tawhid, as diferentes categorias de unicidade e o facto que todas elas estão ligadas. E o facto que as diferentes categorias de Tawhid, de unicidade, estão ligadas, estão relacionadas. O autor diz: أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية توحيد الله تعالى بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها من أفعاله التي اختص بها ولم يشاركه فيها أحد. والشيخ حفظه الله تعالى diz: as categorias de Tawhid, as categorias de unicidade, são três. As categorias de Tawhid são três. Tawhid no senhorio, Tawhid na adoração e Tawhid nos nomes e atributos. Repito: Tawhid no senhorio, Tawhid na adoração e Tawhid nos nomes e atributos. Então a primeira categoria é o Tawhid no senhorio, que é o facto de unificar Allah Jalla wa Ala através dos seus próprios actos. Então, a primeira categoria de Tawhid
é o Tawhid no senhorio, que é o facto de unificar Allah, Tabaraka wa Ta'ala, através dos seus próprios actos. Esta é a definição do Tawhid no senhorio. É o facto de unificar Allah subhanahu wa ta'ala através dos seus próprios actos. Os actos de Allah subhanahu wa ta'ala. E o autor nos diz, como por exemplo, a criação, o sustento, dar a vida e a morte, e outros actos exclusivos a Allah Jalla wa Ala. Actos que nada nem ninguém se associa a ele, isto é, a Allah. Nada nem ninguém se associa a ele em tais actos. São próprios a Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Esta é a definição do Tawhid no senhorio. Depois o autor diz, Hafidhahullahu Ta'ala, وتوحيد الألوهية توحيده تعالى بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر وغيرها من أفعال العباد فإنه يجب أن يخص الله بها ولا يجعل له شريكا فيها. Depois o autor nos fala de a segunda categoria de Tawhid, dizendo a segunda categoria de Tawhid é o Tawhid na adoração, Tawhidul Uluhiyya. O Tawhid que foi abordado anteriormente, a primeira categoria, que é Tawhid al-Rububiyya. Este segundo tipo de Tawhid é Tawhid al-Uluhiyya, o Tawhid na adoração, que é a sua unificação, o facto de unificar Allah subhanahu wa ta'ala através dos actos dos seus servos. Vimos no primeiro tipo de Tawhid, Tawhid al-Rububiyya, o Tawhid no senhorio, que é o facto de unificar Allah subhanahu wa ta'ala através dos actos de Allah, os seus próprios actos, Jalla wa Ala. Quanto a este tipo de Tawhid, este segundo tipo de Tawhid, Tawhid al-Uluhiyya, o Tawhid no senhorio, o Tawhid na adoração, perdão, o Tawhid na adoração é o facto de unificar Allah através dos actos dos servos. Através dos actos dos servos. Como, por exemplo, o medo, o temor, a esperança, a confiança, a imolação de animais, a promessa, o pedido de socorro, o pedido de proteção e outras adorações feitas pelos servos. E o Sheikh, Hafidhahullahu Ta'ala, diz: é uma obrigação, é um dever dos servos de dirigirem todas as suas adorações exclusivamente a Allah Jalla wa Ala e de não lhe atribuírem qualquer sócio qualquer parceiro que seja, em qualquer que seja a adoração. Então, todos estes actos, todas estas adorações, todas estas obras que foram mencionadas anteriormente, como o medo, o temor, a esperança, a confiança, a imolação de animais, a promessa, o pedido de socorro, o pedido de proteção, a oração, a esmola, o jejum, a peregrinação, etc. Todos estes actos, todas estas obras, todas estas adorações
devem ser dirigidas exclusivamente a Allah subhanahu wa ta'ala, e o servo não tem o direito e não pode atribuir a Allah subhanahu wa ta'ala qualquer sócio, qualquer parceiro que seja, em qualquer uma destas adorações que foram mencionadas e outras, além destas adorações. Todas as adorações, de maneira geral, devem ser obrigatoriamente dirigidas a Allah subhanahu wa ta'ala. Depois o autor diz: وتوحيد الأسماء والصفات توحيده بأسمائه وصفاته، وذلك بإثبات ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بكماله وجلاله، من غير تكييف أو تشبيه أو تمثيل، ومن غير تحريف أو تعطيل أو تأويل، كما بين الله ذلك بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر ونفى مشابهة غيره له. Depois o autor, hafidhahullah ta'ala, passou ao terceiro tipo de tawhid, ao terceiro tipo de unicidade, que é tawhid al-asma'i was-sifat. E disse: quanto à terceira categoria de tawhid, é a unicidade nos nomes e atributos, isto é, o facto de unificar Allah Jalla wa Ala através dos seus nomes e atributos perfeitos. Então, a unicidade, o tawhid nos nomes e atributos, é o facto de unificar Allah através dos seus nomes e atributos perfeitos. E este tawhid, esta unificação, se realiza através da confirmação. E aqui vamos mencionar pontos muito importantes. E este tawhid, esta unificação, se realiza através da confirmação. Através da confirmação de todos os nomes e atributos de Allah Jalla wa Ala, presentes no seu livro, no Alcorão e na Sunna autêntica do seu nobre mensageiro Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Então aqui temos o primeiro ponto dado pelo autor, e é uma regra muito importante do povo da Sunna, da Ahlus Sunnati wal Jama'a, acerca de a crença nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Este primeiro ponto é o facto que o povo da Sunna confirma todos os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala presentes no livro de Allah, no Alcorão, que é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, e também todos os nomes e atributos presentes na Sunna autêntica do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Este é o primeiro ponto. Depois o autor, hafidhahullah ta'ala, diz: e esta confirmação é da forma que convém à perfeição e ao esplendor de Allah Jalla wa Ala. Isto é, confirmamos todos os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala presentes no Alcorão e na Sunnah da forma que convém à perfeição e ao esplendor de Allah subhanahu wa ta'ala. Confirmamos os nomes e atributos de Allah Jalla wa Ala sem os renegar, nem os rejeitar, nem
os desmentir. Isto é, sem fazer ta'til, sem ta'til, sem os renegar, nem os rejeitar, nem os desmentir, mas também sem os alterar, nem os distorçar. Isto que é sem fazer tahrif, sem alterar e sem distorçar estes nomes e estes atributos presentes no livro de Allah e na sunna do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Mas também sem os configurar, nem perguntar como eles são, qual é a forma, nem os comparar, isto é, sem fazer a tamthil, sem os configurar, que é a takyif, nem perguntar como eles são. Tudo isto é considerado como a takyif. E a takyif não é permitido. Então não nos é permitido também de configurar os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala e os seus atributos, nem de questionar, de perguntar como eles são. Mas também não nos é permitido de fazer a tamthil, que é de os comparar aos nomes das suas criaturas. E também não nos é permitido fazer a ta'wil. E este foi o último ponto mencionado pelo Sheikh, sem ta'wil, nem os interpretar. Nem os interpretar, isto é, sem interpretar os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então resume aquilo que foi dito pelo Sheikh. O Sheikh diz que confirmamos os nomes e atributos de Allah Jalla wa Ala presentes no Alcorão e na Sunna do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, sem os renegar, sem os rejeitar, sem os desmentir, sem os alterar, sem os distorçar, sem os configurar, sem os comparar e sem os interpretar. Depois o Sheikh diz: pois Allah nos informou no seu livro sagrado, o Alcorão, na Sura Ash-Shura, versículo número 11, consoante o sentido do versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse: nada lhe é semelhante e ele é o omniouvinte, o omnividente. Nada lhe é semelhante e ele é o omniouvinte, o omnividente. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é único. Nada nem ninguém é semelhante a ele, mas além disso, ouve tudo perfeitamente e vê tudo perfeitamente. Depois o autor, hafidhahullah ta'ala, diz: والدليل على هذا التقسيم استقراء نصوص الكتاب والسنة فإنها دلت على توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويتضح ذلك بأول سورة في القرآن وآخر سورة فيه. Depois o Sheikh nos diz que Allah subhanahu wa ta'ala
neste versículo, confirmou para ele próprio a audição e a visão e negou que algo ou alguém lhe seja semelhante. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala confirmou para ele próprio a audição e a visão e negou que algo ou alguém lhe seja semelhante. E como mencionámos anteriormente, esta é uma qaida, é uma regra do povo da Sunna nos nomes, na crença nos nomes e atributos perfeitos de Allah subhanahu wa ta'ala. Confirmamos tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos informou no seu livro sagrado e também o seu mensageiro na sua sunna autêntica. E esta confirmação, como disse anteriormente, esta confirmação é da forma que convém à perfeição de Allah subhanahu wa ta'ala e ao seu esplendor. Confirmamos sem renegar, sem fazer a ta'til, sem ta'til, mas também sem fazer a tahrif, que é o facto de alterar ou de distorçar, mas também sem fazer a takyif, que é de configurar estes nomes, e também sem fazer tamthil, que é comparar estes nomes e atributos, e também sem os interpretar. E o Sheikh nos diz aqui que Allah subhanahu wa ta'ala, neste versículo, este versículo que é uma base também para a compreensão da crença do povo da Sunna nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nos diz e confirma para ele próprio a audição e a visão, e ao mesmo tempo renegou que algo ou alguém lhe seja semelhante. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala ouve e vê, mas que a audição e a visão de Allah subhanahu wa ta'ala não são comparáveis às das suas criaturas. E isto é um ponto muito importante a compreender. Isto é, Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Criador, vê e ouve, mas a sua visão e a sua audição é perfeita e não é semelhante àquela das suas criaturas, pois a audição das criaturas é imperfeita, é condicionada. Aliás, todas as criaturas têm uma audição e uma visão diferente. Uns veem melhor que outros, sendo que a visão e a audição de Allah subhanahu wa ta'ala é perfeita. E nada nem ninguém é semelhante a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, repite este versículo tão importante. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consulta o sentido do versículo, nada lhe é semelhante. E ele é o omniovinte, o omnividente. E este versículo se aplica a todos os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Isto é, todos os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, esta é a base através daquela temos de compreender é que Allah subhanahu wa ta'ala nos informa de um nome e de um atributo, para nós sabemos que esse atributo é perfeito. Esse atributo é perfeito, pois é o atributo de Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador dos céus e da terra. Depois o Sheikh nos dá um ponto também importante, nos dá um benefício importante, dizendo que esta subdivisão em 3 categorias do Tawhid, o Sheikh agora nos vai demonstrar que estas 3 categorias de Tawhid, o facto que
o Tawhid seja dividido em 3 categorias, vai-nos mostrar de onde foi tirada esta subdivisão. Então o Sheikh diz, e esta subdivisão em 3 categorias do Tawhid é extraída ou extraída de al-istiqra. Al-istiqra, que é a indução. Estes 3 tipos de Tawhid são extraídos da indução e da exploração dos textos sagrados, que são o livro de Allah, o Alcorão, e a sunna do seu mensageiro, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Então, se alguém nos pergunta, então, mas de onde é que vocês foram tirar esses 3 tipos de Tawhid? E é uma pergunta que pode vir a ser feita, sobretudo da parte dos inimigos do Tawhid. Então a resposta é esta, é que estes 3 tipos de Tawhid foram tirados do Alcorão e da sunna do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Estes 3 tipos de Tawhid foram extraídos, foram tirados por indução e através da exploração dos textos e do estudo dos textos sagrados, que são o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e a sunna do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. O autor diz, hafidhahullah ta'ala, os textos sagrados apontam, indicam para esta subdivisão do Tawhid em 3 categorias. Os textos sagrados indicam para esta subdivisão do Tawhid em 3 categorias, que são o Tawhid no seu senhorio, ou no senhorio de Allah subhanahu wa ta'ala, na sua adoração e nos seus nomes e atributos. E para elucidar esta subdivisão, temos, por exemplo, a primeira e a última sura do Alcorão. Aqui o Sheikh, hafidhahullah ta'ala, nos vai dar algumas evidências da subdivisão do Tawhid em 3 categorias. E, como o Sheikh, hafidhahullah ta'ala, disse, e vai dar como exemplo Surat al-Fatiha, a primeira sura do Alcorão, e a última, que é a Surat al-Nas. Então começamos pela primeira sura do Alcorão, al-Fatiha, e Allah Jalla wa Ala diz: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Consoante o sentido do versículo, louvor a Allah, o Senhor dos universos. Neste versículo temos a confirmação do Tawhid na adoração. E isto porque, através desta palavra, os servos dirigem a Allah esta adoração, que é o louvor, alhamd, alhamdulillah, louvor a Allah. Então aqui os servos dirigem este louvor a Allah, dizendo louvor a Allah, alhamdulillah, dirigem a Allah esta adoração, que é o louvor. E no mesmo versículo há a confirmação do Tawhid no senhorio. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Rabbil Alamin, o Senhor dos universos. Consoante o sentido do versículo, o Senhor dos universos. Rabbil Alamin. Neste versículo temos a confirmação do Tawhid no senhorio. Mas também temos a confirmação do Tawhid nos nomes e atributos. Então, num só versículo, temos as 3 categorias reunidas. O Sheikh diz que neste versículo há também a confirmação do Tawhid nos nomes e atributos, como por exemplo, Allah wa Rabb. Estes 2 nomes
estão mencionados neste versículo. Allah wa Rabb. Então vemos que neste versículo estão presentes as três categorias de Tawhid. No versículo seguinte, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mais uma vez, a confirmação do Tawhid nos nomes e atributos, pois Ar-Rahman, Ar-Rahim são dois dos nomes de Allah Jalla wa Ala. No versículo seguinte, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Malik Yawmiddin, o rei do dia do juízo final. Mais uma vez, temos neste versículo a confirmação do Tawhid no senhorio. A confirmação do Tawhid no senhorio. Malik Yawmiddin, o rei do dia do juízo final. Depois Allah subhanahu wa ta'ala diz: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Só a ti adoramos e só a ti imploramos socorro. Mais uma vez, neste versículo temos a confirmação do Tawhid na adoração. E isto até ao final da Sura, até ao final da Sura Al-Fatiha, pois deste versículo até ao último, até ao fim da Sura Al-Fatiha, o servo implora a Allah através da súplica, e isto é uma adoração. Deste versículo até ao último, o servo implora a Allah, suplica a Allah subhanahu wa ta'ala, e a súplica, a invocação, é, sem dúvida alguma, uma adoração. Então temos aqui uma confirmação do Tawhid na adoração. Depois o Sheikh diz, quanto à Surat An-Nas, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Qul a'udhu bi rabbin nas. Diz, procuro proteção no Senhor dos humanos. O autor, hafidhahullah ta'ala, diz que temos neste versículo um exemplo de Tawhid na adoração. E isto, pois, al-isti'adha, que é o facto de pedir proteção, Qul a'udhu bi rabbin nas, diz, procuro proteção no Senhor dos humanos. E isto que é al-isti'adha é uma adoração. O facto de pedirmos proteção a Allah subhanahu wa ta'ala, ao Senhor dos humanos, é uma adoração. Então temos aqui a confirmação do Tawhid na adoração. Mas neste versículo temos também, ou há também um exemplo do Tawhid no senhorio e nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então este versículo reúne as três categorias, os três tipos de Tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Rabbin nas, Senhor dos humanos. Mas também no versículo seguinte, Malik nas, Rei dos humanos. No versículo seguinte, no versículo que vem depois, de Qul a'udhu bi rabbin nas, há Malik nas, Rei dos humanos. Neste versículo temos também um exemplo do Tawhid no senhorio e nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, pois temos aqui um nome de Allah subhanahu wa ta'ala que é Al-Malik, Malik Nas. O rei dos humanos. E para terminar, o Sheikh
Sheikh Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, diz, para terminar, nesta sura, Allah subhanahu wa ta'ala diz, Ilahi nas, قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, divindade dos humanos, Ilahi nas. Neste versículo temos também o exemplo do Tawhid na adoração e nos nomes e atributos. Divindade dos humanos. Neste versículo temos Tawhid na adoração e nos nomes e atributos. E depois, para terminar, o Sheikh Hafidhahullah Ta'ala diz, e isto é apenas um exemplo na primeira e na última sura do Alcorão, mas em outras suras do Alcorão encontramos exemplos dos 3 tipos de Tawhid, da unicidade de Allah Jalla wa Ala. Isto é, o Alcorão inteiramente, em todas as outras suras do Alcorão, encontramos exemplos destes 3 tipos de Tawhid. والله أعلم. الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.